Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 18 até o versículo de número 25. Todos acharam? Está escrito assim na Santa Palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos falar com Deus. Pai de amor, Deus de bondade, existem coisas que não compreendemos, que não entendemos, mas que estão todas estas debaixo da sua mão poderosa. Nesse instante, então, Senhor, queremos reafirmar a nossa confiança em Ti, na Sua vontade, no Seu querer que se exerce no espaço e no tempo e nas nossas vidas. Entendemos que o Teu querer para esta noite é exatamente esta palavra que acabou de ser lida. Compreendemos que a Sua vontade será manifesta na exposição da sua palavra. Então lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor cumpra os teus propósitos nesta noite e neste lugar, tomando-me em tuas mãos, como tem feito nos últimos 20 anos. E fale conosco, Pai. Precisamos lhe ouvir. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Se eu te perguntar o que você deseja para a sua vida, qual seria a sua resposta? Qual é seu desejo para este final de ano? Qual é seu desejo para este Natal? Qual é o desejo que você tem alimentado? Mas o mais importante do que responder a essas coisas é lhe fazer uma segunda pergunta. Você conhece ou consegue perceber a diferença entre desejar e precisar? Você consegue perceber a sutileza entre aquilo que você deseja e aquilo que de fato você precisa? No dicionário, querer, desejar, tem a ver com vontade, tem a ver com um desejo que surge no coração e é manifesto nas coisas desejadas. Já precisar é uma carência, é uma necessidade. Por que eu estou começando esse sermão com essas perguntas, se você consegue perceber a diferença entre desejo e necessidade?
Porque na nossa língua e no nosso dia a dia, nós temos a tendência de dizer que desejamos aquilo que não precisamos e que precisamos de coisas que não desejamos. A gente faz uma confusão entre esses termos. A gente deseja coisas desnecessárias e aquelas que são de fato necessárias, nós colocamos para um segundo plano. Nesse final de ano surgirá essa confusão. É bem provável que você escolha presentes de acordo com os seus desejos e não de acordo com as suas necessidades. Nessa noite, eu gostaria de lhe apresentar aquilo que você mais precisa, aquilo que de fato é a sua necessidade central. E gostaria que, ao apresentar a sua necessidade primordial, que o seu coração passasse a desejar de fato aquilo que você precisa. Meu propósito é lhe apresentar o que você precisa e suplicar que aquilo que você precisa passe a ser aquilo que você deseja. O tema dessa noite é: Jesus é o maior presente de Natal e é aquilo que eu preciso, mas também é aquilo que eu preciso desejar. Olha como o texto começa. O texto começa dizendo que o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O texto nos diz que Maria estava prometida com José. Esse termo aqui, desposada, tem um significado histórico maior até mesmo do que o significado linguístico. Como é que os casamentos funcionavam naquela época? José, que era um homem mais velho, havia pedido a mão de Maria em casamento. E segundo a tradição judaica, ele tinha uma espécie de contrato pré-nupcial, onde ele estava prometido a ela prometida a ele, mas eles não poderiam se tocar nesse período. A gente consegue entender um pouco dessa tradição judaica quando nós olhamos para Jesus Cristo, e Jesus Cristo diz que está saindo para nos preparar lugar. Eu estou indo, estou deixando o Espírito Santo e estou saindo para vos preparar morada. Essa era a característica do casamento. Você firmava o contrato, o homem saía para preparar morada, para preparar sustento para a família, e nesse interregno, antes de preparar a morada, a mulher era sua prometida, sem contudo poder ser sua esposa de fato. E a volta do noivo, e aqui mais um detalhe, e aqui você consegue linkar isso com a volta de Jesus, a volta do noivo que havia saído para preparar morada era uma volta triunfal que acontecia sem aviso prévio. Jesus fez a mesma coisa, casou com a igreja, saiu, foi preparar morada e voltará com festa e alarido, por isso que a sua noiva deve estar pronta, deve estar com as lamparinas acesas, deve estar cheia do Espírito para aguardar o noivo. Maria estava desposada com José, e nesse período era proibido o contato físico. O versículo 1 diz que eles não haviam coabitado, eles não haviam se conhecido, eles não haviam consumado as núpcias por meio da relação sexual. Só que o texto nos diz algo surpreendente: Maria achou-se grávida. Maria estava prometida a José, eles estavam nesse período do contrato pré-nupcial. Nesse contrato pré-nupcial eles ainda não haviam se conhecido e de uma hora para outra Maria achou-se grávida. Mas o mais importante desse texto é a forma pela qual ela engravidou. Está aqui no versículo 18: achou-se grávida pelo Espírito Santo. Nesse texto temos a certeza ou a certa indicação que eu e você
precisamos de um Salvador que ao mesmo tempo é divino e ao mesmo tempo é humano. O nascimento de Jesus foi assim. Jesus veio de Maria, contudo, sua concepção foi divina, foi espiritual. Jesus nasceu do ventre materno, tendo toda a humanidade sendo absorvida pelo divino, mas ao mesmo tempo o divino foi envolto pela humanidade. A teologia nos diz que Jesus é totalmente homem e totalmente Deus. Deus não poderia ter enviado outra pessoa e de outra maneira, porque o que a raça humana precisa é de um Salvador divino e humano. Uma das nomenclaturas que Jesus recebe é de mediador. E por que ele é o mediador? Porque ele é o único que ao mesmo tempo segura nas mãos de Deus e o único que ao mesmo tempo segura nas mãos do homem. Eu e você precisamos de um Salvador divino e humano. E nós precisamos de um Salvador que possa nos ajudar. O versículo 19 diz que José, seu esposo, era um homem justo e não desejava infamar a sua mulher. José era um homem que cumpria os rituais judaicos. E aqui nós temos um enorme problema. Porque José sabe que não tocou em Maria. José sabe que não descumpriu o contrato pré-nupcial. José tem a certeza absoluta de que ele não foi o causador dessa gravidez antes do tempo. E Maria também era uma moça justa, Maria também era uma moça piedosa. José então decide assumir a culpa, assumir as responsabilidades por aquele delito e resolve deixá-la secretamente. Talvez a gente não consiga perceber os detalhes do texto, mas o nascimento de Jesus tem como alvo prioritário a salvação do casamento de sua mãe com o seu pai material ou com o seu pai carnal. José e Maria estão à beira do precipício nesse texto. José e Maria estão à beira da ruptura. O próprio José resolveu deixá-la secretamente. Maria ficaria grávida e José levaria a culpa de um homem que descumpriu com as leis de Deus e com as leis judaicas. O nascimento de Jesus foi assim, divino e humano, pois essa é a necessidade da raça humana, e um Salvador pronto a ajudar, um Salvador pronto a socorrer, um Salvador pronto a acudir em toda e qualquer circunstância. Você precisa desse Salvador. Você precisa desse Salvador que é humano para entender as suas necessidades humanas, mas é divino para apresentar as suas necessidades diante de Deus. Você precisa desse Salvador que está pronto para salvar situações das mais diversas. E aqui uma mensagem direta aos casais. Se Jesus, no seu nascimento, salvou o casamento dos seus pais, Ele bem é poderoso para salvar o seu casamento. Ele é poderoso suficientemente para redimir as suas relações entre marido e mulher. Jesus, o Rei divino e humano. Jesus, o Rei enviado para salvar. Jesus, enviado para salvar aqueles que não tinham como se salvar. Versículo 20 diz que José ponderava nessas coisas. José meditava em tudo isso que havia acontecido. José estava refletindo sobre os últimos acontecimentos. Maria está grávida, o filho não é dele, ele não tocou nela, ele tem certeza absoluta de que ela não o traiu. Essa situação toda apresentada diante desse homem, esse homem se retira para buscar de Deus a resposta. O versículo 20 então diz que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi,
não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O que nós precisamos? Nós precisamos de um Salvador divino humano. O que nós precisamos? Nós precisamos de um Salvador que nos ajude em toda e qualquer circunstância. O que nós precisamos? Nós precisamos de um Salvador que nos ajude nas coisas que nós não somos capazes de nos ajudar. E aqui o ponto é claro. Como que José vai resolver essa situação? Qual seria a solução apresentada? Denunciar Maria para as autoridades e ela ser apedrejada? Ele sair como um homem infiel, como um homem que não é capaz de cumprir a sua palavra? Qualquer uma das duas possibilidades trariam dor, sofrimento, angústia, mágoa, trariam inclusive possibilidade da morte. No entanto, o anjo do Senhor aparece para José e diz: não temas, porque o que Maria espera veio do céu. Porque o que Maria espera veio do céu. Eu preciso de um Salvador divino humano, você precisa de um Salvador divino humano, você precisa de um Salvador capaz de ajudar, e você precisa de um Salvador, porque nas questões centrais em relação à sua vida, você não é capaz de resolvê-la. Eu não sou capaz de mudar as manchas do meu próprio pecado. Eu não sou capaz de apagar as manchas do pecado dos meus filhos. Eu não sou capaz de apagar as manchas do pecado da minha esposa. Eu não sou capaz de alterar uma série de circunstâncias da vida. Um relógio que não toca, um dia que não cessa, um problema que não diminui, uma situação que não se esvaece. O anjo diz para José: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que você precisa, meu irmão? Nesse final de ano, nesse momento de festa, nesse momento de luzes, nesse momento de árvore, nesse momento de presentes, nesse momento de promoções, nesse momento em que nós somos embriagados pelas luzes desse mundo, o que é que de fato nós precisamos? Nós precisamos do Rei Divino Humano. Nós precisamos daquele que é capaz de nos salvar. Nós precisamos daquele que entra em situações insolúveis, em situações impossíveis de serem resolvidas. Nós precisamos de Jesus, o Salvador do pecado dos homens. Ele é o Deus que salva. Precisamos de salvação. Mas Jesus, ao mesmo tempo, também deve ser aquele que nós queremos. O mesmo desejo que você tem por coisas, o mesmo desejo que você tem por uma troca de celular, por uma viagem no final de ano, por assistir a queima de fogos, se é que ela vai ter, a mesma vontade, o mesmo desejo que você tem por passar as festas na casa de fulano, na casa de Beltrano, o mesmo querer que você tem de trocar de carro, de trocar de emprego, de comprar coisas novas, de comprar roupas novas, esse mesmo querer precisa ser devotado para aquele a quem nós precisamos. Porque é bem verdade que há momentos da vida em que aquilo que nós precisamos nós não queremos, e aquilo que nós queremos nós não precisamos. Quer ver um exemplo claro? Você precisa de um Salvador, e todo esse mundo também precisa de um Salvador, e se você sair aí fora, qual vai ser a resposta que você vai ouvir? Você quer esse Salvador? As pessoas vão dizer não. Então o que você quer? Você precisa de um Salvador, e o que você quer? E as pessoas vão dizer: eu quero uma noite de prazer, eu quero uma noite de bebida, eu quero trocar o meu celular, eu quero um iPhone 13. Coisas sem sentido, coisas sem necessidade. Jesus é aquele que nós precisamos e nós devemos querer. Versículo 22 diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
O anjo está dizendo para José: tudo isso que está acontecendo pela vontade de Deus. Está acontecendo porque Deus quis que a sua vontade se estabelecesse no espaço e no tempo. Tudo isso está acontecendo porque a vontade operante e operosa de Deus agiu na história e no tempo a fim de trazer a Jesus nascido de uma virgem. Irmãos, note que o nascimento de Jesus foi um ato da vontade do Pai, predito nas Escrituras, anunciado pelos profetas e manifesto na história. O anjo está citando aqui Isaías capítulo 7, versículo 14. O anjo está citando uma profecia escrita há 704 anos antes. Deus quis que Jesus viesse à terra como o Salvador dos homens. Perceba que o nascimento de Jesus é aquilo que nós precisamos, e Deus quis que aquilo que nós precisássemos fosse dado a nós no espaço e no tempo. Se Deus quis que Jesus viesse até nós, compete a nós devotar o nosso coração para este mesmo querer. Foi a vontade de Deus, foi o desejo de Deus, foi a intenção de Deus, foi o projeto de Deus que fez com que o Salvador amado viesse até nós. Jesus não pode ser somente o Salvador que você precisa, Ele tem que ser o Salvador que você deseja. Ele tem que ser o Salvador que você anseia. Ele tem que ser o Salvador esperado, aguardado, predito. Ele tem que ser o Salvador que, quando for encontrado, tem que ser festejado, porque ele foi aguardado por séculos até ser manifesto nessa história e neste tempo. Jesus é aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus é a descendência de Abraão, é a semente da mulher. Jesus é o profeta maior do que Moisés. Jesus é aquele que foi predito antes das eras para a nossa salvação. Durante toda a Escritura, ele foi aguardado ansiosamente, ele foi desejado por cada uma das gerações, e cada uma dessas gerações olhou para o passado em busca de sinais da sua vinda no presente. Jesus deve ser aquele que você deseja, Jesus deve ser aquele que você anseia, Jesus deve ser tão ansiado, tão desejado, tão devotado em termos de vontade, assim como a vontade de Deus foi estabelecida no seu nascimento. Jesus é o Deus que habita conosco, e essa é a nossa maior vontade. E pode parecer, irmãos queridos, que nós não enxergamos que essa é nossa maior vontade e ao mesmo tempo nossa maior necessidade. Nós temos que voltar e fazer um panorama de toda a história da Escritura. Quando nós olhamos para o Éden, quando nós olhamos para os nossos primeiros pais, quando nós olhamos para o primeiro casal, nós percebemos que a relação do primeiro casal com Deus era uma relação de intimidade, e Deus, na viração do dia, fazia morada provisória junto aos nossos pais. Deus construiu um jardim repleto de belezas e de delícias, e ali ele transformou em sua habitação. No entanto, nossos primeiros pais pecaram, e assim que eles pecaram, esse relacionamento próximo, íntimo, esse relacionamento de Deus e os homens habitarem juntos, foi desfeito. A Bíblia diz que o Senhor colocou anjos com espadas flamejantes para impedir a entrada do primeiro casal no jardim das delícias. E então o primeiro casal saiu a peregrinar. E do primeiro casal vieram os primeiros filhos. Dos primeiros filhos vieram os primeiros problemas. E desde aquele tempo, não mais se achou morada para Deus junto com os homens. Até que surgiu Enoque. E a Bíblia diz que Enoque
andava com Deus. Enoque caminhava com Deus. Enoque vivia nessa relação próxima e íntima. A história continua acontecendo. Deus decide, por causa do pecado, extinguir a raça humana. Ergue a Noé e faz de Noé, da sua família e da arca, um local provisório de habitação. Naquele tempo, Deus e Noé se relacionavam intimamente. Mas o pecado da humanidade não parava de florescer. O pecado da humanidade se estendia para todos os cantos. E somente milhares, centenas de anos à frente, mais ou menos 1500 anos à frente, diz-nos as Escrituras que o Senhor aparece mais uma vez para o seu povo e decide com ele fazer morada. Assim que Deus apareceu a Abraão, ele disse que caminharia com Abraão e ele seria o Deus de Abraão. Essa promessa de andarem juntos acaba acontecendo de maneira factual no deserto. No deserto, Deus construiu um tabernáculo e Deus passou a habitar com os homens. Diz-nos as Escrituras que mais algumas centenas de anos passaram e então Deus deixou os homens construírem um templo. E aquele templo foi morada de Deus e Deus passou a morar com os homens. No entanto, os homens pecaram, não deram culto a Deus, não o adoraram como Deus, e Deus se retirou do seu templo. O templo foi destruído, o templo foi reconstruído, e a palavra do Senhor deixou de ser pregada, e a presença do Senhor deixou de ser notada. Malaquias vai terminar com uma promessa de que quando menos se esperar, Deus apareceria no meio do povo e faria com eles moradas. Em João capítulo 1 diz que Jesus é a habitação de Deus, Jesus é o tabernáculo de Deus, Jesus é a presença de Deus. E se você olhar para o final da Escritura, você vai perceber que lá em Apocalipse, o grande projeto de Deus morar com os homens vai se cumprir quando a cidade santa descer do céu e ali for anunciado: eis o tabernáculo de Deus com os homens. E o Senhor jamais se apartará deles. Parece que toda a Escritura é esse projeto de Deus habitando com os homens. Deus habitando com os homens não é apenas aquilo que eu preciso, mas é aquilo que eu devo desejar ansiosamente, aquilo que eu devo desejar ardentemente. O anjo aparece para José e diz: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A habitação de Deus com os homens, habitar junto a Deus, ser íntimo de Deus, se relacionar com Deus, voltar ao jardim das delícias de Deus, voltar à presença física de Deus no nosso meio, esse deve ser o nosso maior desejo. Você precisa do Deus homem. Você precisa do Deus que salva. Você precisa do Deus que intervém em situações impossíveis. Mas você tem que desejar esse Deus, assim como os profetas que vieram antes de nós desejavam conhecê-lo. Você deve desejar esse Deus habitando conosco. Você deve desejar esse contato íntimo. O texto diz então que José desperta do sono, versículo de número 24. E fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Olha o que o texto está nos dizendo. José despertou do sono e cumpriu a vontade de Deus revelada por intermédio do anjo e recebeu a sua mulher. Nesse Natal, meu irmão, mais do que presentes, mais do que festas, mais do que viagens, mais do que comida, mais do que bebida, mais do que tecnologia, mais do que compras, há uma necessidade de desejar o restabelecimento das relações entre homem e mulher, entre homem e seus filhos, entre filho e pais, entre pais e irmãos, entre irmãos e avós, entre avós e tios. É uma necessidade nossa e urgente o restabelecimento das nossas relações. Mais do que querer celular,
eu devo querer ter uma vida em paz e santa com minha mulher. Mais do que querer tecnologia, eu devo querer me relacionar em paz com minha filha jovem e meu filho pré-adolescente. Mais do que viagens e comida, eu devo querer um relacionamento saudável com o meu irmão, com minha mãe, com minhas tias, com meus tios, com meus primos e por aí vai. Jesus não é só o Deus que você precisa. Ele deve ser o Deus que você necessita. E Ele deve ser o Deus que você necessita para restaurar as relações que você não é capaz de restaurar. José recebe sua mulher. José recebe a sua prometida. José recebe aquela que ele ainda não havia desposado. José tem as relações humanas restauradas. Você precisa de Jesus. E você necessita de Jesus. Porque Jesus é o único que pode restaurar todas as relações quebradas que existem na sua existência. O texto termina dizendo que José não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A última necessidade que o texto me mostra, que Jesus supre, a última necessidade que nem José e Maria sabiam, mas que Jesus supre, é a necessidade do domínio próprio. Versículo 25 diz que José não a conheceu. José não tocou em Maria. José não dormiu com a sua prometida. E aqui, irmãos, nós podemos pressupor que porque ela já estava grávida, José poderia imaginar que o seu contrato não tinha mais validade. José poderia simplesmente imaginar que ele não precisava cumprir o seu pacto, cumprir a sua promessa, porque Maria já estava esperando um filho. Mas o texto diz que ele não a conheceu. Jesus não é somente o Deus que eu preciso. Jesus tem que ser o Deus que eu quero. Porque esse Deus é o Deus prometido, porque esse Deus é o Deus que habita comigo, porque esse Deus é o Deus que restabelece as relações humanas e porque esse Deus é o único Deus capaz de dominar os meus instintos mais animalescos e os teus instintos mais animalescos. Você não precisa de títulos do seu time. Você não precisa de promoções no trabalho. Você não precisa de nenhuma dessas coisas que você tanto deseja. Aquilo que você precisa é de um Deus capaz de refrear o seu coração, de um Deus capaz de dominar os seus instintos, de um Deus capaz de modificar a sua alma. Voltamos à primeira pergunta, então. Quais são os desejos que você tem para esse final de ano? Quais são os desejos que estão na sua listinha? Vai chegando no final do ano, a gente começa a olhar a lista que fez em janeiro e não cumpriu, e começa a pensar na lista que a gente vai fazer a partir de janeiro, e que também não vai cumprir. Começa o final do ano, a gente começa a fazer a lista dos desejos, e alguns de nós gastou o 13º antes mesmo de receber. A gente começa a pensar que a gente deseja isso, deseja aquilo, eu quero comer tal coisa, eu quero fazer tal coisa, eu quero viajar para tal lugar, e a gente confunde aquilo que eu preciso com aquilo que eu desejo. Em nome de Jesus Cristo, não confunda desejo e precisão nas coisas divinas e nas coisas religiosas. Você precisa de um Salvador que te leve até a presença de Deus e te represente lá, mas que ao mesmo tempo conheça todas as suas misérias. Você precisa de um Deus que intervém em problemas insolúveis, como um casamento partido, como uma relação quebrada, como um problema que não tem como ser solucionado a não ser mediante a ruptura. Você precisa de alguém que seja suficiente e poderoso para te salvar. E esse alguém que você precisa, você também tem que desejar. Você tem que desejar habitar com Ele e caminhar com Ele. Você tem que desejar ser restaurado por Ele e ter intimidade com Ele. Você precisa desejar que Ele habite no seu coração e transforme a sua vida. Jesus é a única coisa nesse mundo que ao mesmo tempo eu preciso e eu desejo. Nós estamos nesse mês de dezembro começando as nossas comemorações de Natal. E aqui, a verdade que foi pregada, talvez
não seja conhecida por alguns. E se não é conhecida por você, o recado de Deus é claro. Aquilo que você precisa para terminar o ano é Jesus. E aquilo que você deseja é o mesmo Jesus que você precisa. Mas talvez você já saiba dessas verdades. Talvez essas coisas sejam claras para você e aqui você só está sendo lembrado. Não se esqueça que neste final de ano o que você precisa continua sendo Jesus Cristo. E o que você deseja ainda é o Senhor Jesus com todo o seu esplendor e com toda a sua glória. Mas talvez você não esteja esquecido disso. Talvez você conheça essa verdade e está vivendo essa verdade. Então esse sermão serve para que você tenha mais uma vez ferramentas para que nesse mês de dezembro você anuncie aos quatro cantos desse mundo que Jesus é a necessidade maior da humanidade. E que tudo aquilo que as pessoas dizem que tanto querem, que tanto desejam, repousa no menino que nos foi dado, no menino que nos nasceu. O mês de dezembro é um mês mágico, você sabe disso. O mês de dezembro é um mês onde todos estão sorrindo, todos estão mais abertos, todos estão mais leves. Compete a você, servo de Deus, sair por essas portas e durante todo esse mês dizer que as pessoas continuam precisando de Jesus. E quando você ouvir alguém dizendo assim: eu desejo que nesse final de ano você tenha prosperidade, eu desejo que nesse final de ano as suas festas sejam magníficas, eu desejo que nesse final de ano você tenha fartura, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Você pegue essa pessoa e a corrija. Eu desejo que você deseje o maior presente da humanidade. Eu desejo que você venha desejar aquilo que você mais necessita. O Salvador prometido, o Salvador restaurador, o Salvador que cuida dos corações, o Salvador que modifica histórias, o Salvador que restaura casamentos, o Salvador que restaura relacionamentos. Ao invés de desejar coisas desse mundo, deseje que as pessoas desejem o Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador.